estão vendo a minha tela do Word, que está em branco? Na verdade, já escrevi aula 2, Princípios Constitucionais do Processo Penal. Já visualizaram? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, como forma de uma introdução, eu vou passar para vocês as fontes do direito processual penal. Quais são as fontes? Em primeiro lugar, as leis. A gente tem as jurisprudências, as doutrinas, os costumes, a analogia, aquelas 3 fontes que nós vimos semana passada. Analogia, interpretação analógica. Quem estava na aula passada vai lembrar. Analogia, interpretação analógica, interpretação extensiva. Estou deixando por último uma fonte do direito penal. Quem lembra aí do direito processual penal? Quem quer arriscar? Veja bem, quais são as fontes? As leis, né? Lei penal, lei constitucional, leis esparsas, lei processual penal, jurisprudências, que a gente visualiza ali para a gente saber como o Brasil está seguindo naquele caso. A gente analisa jurisprudência, doutrina, que é o que os doutrinadores dizem daquilo, a analogia, interpretação analógica, interpretação extensiva que a gente estudou lá passada, né? Então, a gente pode fazer uma analogia no Código de Processo Penal, a gente pode fazer uma interpretação analógica e também extensiva, né? E os costumes, né? O que a sociedade algo que poderia ser visto como crime, mas que não é visto como crime, por exemplo, porque a sociedade tem ali aquele costume já com aquela situação, com aquela conduta. E a gente tem ainda, gente, os princípios, que é o que a gente vai tratar na aula de hoje. Os princípios. E a gente vai falar dos princípios processuais penais constitucionais, ou seja, aqueles previstos na Constituição. Primeiramente, a gente vai falar desses, então. Então, a gente tem as fontes e, dentre elas, os princípios. Então, a nossa aula, então, vai tratar dos princípios constitucionais do processo penal. Vamos lá, então? Primeiro princípio, gente, princípio do devido processo legal. Um princípio que vocês já devem ter visto aí. Se vocês já estudam outros processos do civil, por exemplo. Ou é o primeiro processo que vocês estão vendo? Civil também, prof. Civil também? Então vamos lá. O que é o devido processo legal? Para se chegar a uma decisão, e aqui exatamente falando do penal, para se chegar a uma absolvição ou uma condenação, tem todo um processo legal, tem todo um rito, um procedimento, né, a ser respeitado. Isso é o que diz o devido processo legal, certo? Para uma pessoa, para chegar à decisão final, né, para chegar à sentença, existe todo um processo legal, um devido processo legal. Isso é uma garantia constitucional aos réus, né? Assim como outros princípios que a gente vai ver, o devido processo legal é uma garantia aos réus. Vamos lá, vamos conceituá-lo da seguinte forma. Eu resumi aqui para vocês. Vamos lá. Vou ditando e vou copiando também, para depois postar o material. Coloquem assim, né, que a previsão dele está lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 54. Então, 54 da CF. E diz o seguinte: protege o cidadão assim, referido princípio protege o cidadão contra a ingerência arbitrária do Estado.
sei se vocês preferem que eu só digite, não digite, né? Mas eu faço isso que às vezes vocês pulam alguma parte, também para aqueles que não assistiram a aula depois ter acesso ao material. Então, vamos lá. Do Estado, vírgula, proibindo este de exercer seu direito de punir, senão por meio de um processo judicial legítimo. Senão por meio de um processo judicial legítimo. Então, para o Estado ter o direito de punir, precisa ter um devido processo. Desse devido processo legal decorrem outros princípios, como o princípio do contraditório e da ampla defesa, né? Mas vamos lá, vamos por partes. Alguma dúvida quanto ao princípio do devido processo legal? Posso passar para o próximo? Professor, o rito é o mesmo que veio? Rito? Isso. Não. Não? Não. Tá. Rito, a gente vai ter uma aula de procedimentos, daí eu vou explicar certinho. Tem o rito do juizado, né? Rito previsto só no juizado, rito sumário, que é o sumaríssimo, né? O rito sumário e o rito ordinário. Mas, apesar dos nomes, né? Eles têm as suas distinções. Até o processo, ele é diferente, né? Por exemplo, aqui começa com uma denúncia, lá começa com a petição inicial, lá tem impugnação, contestação, isso não existe aqui, não existe contestação, né? Defesa, não existe impugnação, contestação, são as alegações finais e tudo mais. Mas existe sim os procedimentos, sumaríssimo, sumário e ordinário, mas tem as suas divergências. Que daí o que vai diferir, né? A distinção entre o sumaríssimo, sumário e ordinário é a quantidade de pena, tá? Mas a gente já vai chegar lá. Na próxima aula, acredito que a gente já vai conseguir falar de procedimento. Não, na próxima é de inquérito policial e depois de procedimento, tá bom? Um rol no CPP... vou me lembrar agora, Vitor. Depois eu posso dar uma olhadinha e te falar, tá bom? Então, vamos lá. Beleza. Vamos ao segundo princípio, gente. Princípio da oficialidade. O que diz o princípio da oficialidade? Segundo o princípio da oficialidade, existem os órgãos oficiais para prender, para punir, certo? Então, existem os órgãos oficiais para punir. Não é qualquer órgão que vai ser vai ser competente para punir. Por exemplo, quem é o órgão competente para investigar? Quem sabe quem faz a investigação? Polícia Civil. Joia, Polícia Civil, também chamada, né, de Polícia Judiciária. Quem faz, oferece a denúncia? Ministério Público. Ministério Público, muito bem. E quem julga? O juiz, perfeito. Então, pelo princípio da oficialidade, existem os órgãos oficiais para punir o sujeito, certo? A gente sabe que para prender em flagrante pode ser qualquer um do povo, né? Mas para punir, existem os órgãos oficiais, e é isso que diz o princípio da oficialidade. Então, vamos lá. Vamos colocar assim. Há órgãos oficiais do Estado a quem cabe atuar na persecução penal, né? Que vai desde a investigação até o final do processo. Na persecução penal. Ponto. A atuação na investigação cabe à Polícia Judiciária. O que eu acabei de dizer, só vamos escrever aí. Cabe à Polícia Judiciária, conforme a nossa colega Vanessa disse. Já ao Ministério Público, conforme o Valdivino disse, cabe oferecer a ação penal pública, né? Oferecer a denúncia.
cabe ao MP oferecer a denúncia nas ações penais públicas, né? Uma coisa que a gente já viu semestre passado, que são as ações penais, a gente vai ver agora detalhadamente. E, então, ainda cabe ao juiz, conforme o nosso amigo Vitor respondeu, a imposição da pena. Imposição da pena. Vamos colocar mais abrangente, não é somente ao juiz, né? Ao Poder Judiciário, né? Por quê? Ao Poder Judiciário, aos membros do Poder Judiciário, porque aqui entra o juiz, entra o desembargador, entra, né, os ministros, então aos membros do Poder Judiciário. É justamente o poder principal, né, do Poder Judiciário é julgar. Poder imediato. Então, esse é o nosso segundo princípio do processo penal, princípio constitucional do processo penal. Nosso terceiro princípio, vamos colocar lá, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse é um princípio mais, assim, vou dizer famoso, mais visto, né, pela população, pela academia, principalmente, né? Eu acho que todos já ouviram falar. Pode ser que chegue aqui no sexto e vocês ainda não viram o princípio da oficialidade, mas o princípio do contraditório e da ampla defesa eu tenho certeza que vocês já viram. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, primeiro eu vou conceituá-lo, depois eu vou explicá-lo, tá? Prof. Oi. Eles estão nos incisos posteriores? Eu não falei, né? O princípio da oficialidade vai estar... Não vai estar no artigo 5º. Vai estar durante a Constituição Federal, por exemplo, no artigo 129, que fala da competência da Polícia Judiciária. Aí vai estar nas competências do juiz, nas competências do MP. Então, pode colocar aqui o 129, por exemplo, da Constituição, que vai trazer a competência da Justiça, da Polícia Judiciária, tá? O do contraditório e da ampla defesa vai estar no 55. Então, artigo 5º, 55. Aí sim, beleza? Bem lembrado, que eu não estava colocando. Então, vamos conceituá-los. Bem resumidamente. Hoje, gente, o que quer... Bom, eu falei que eu vou conceituar primeiro para depois explicar. Então, vamos lá. Por contraditório se entende a possibilidade que se confere ao réu de conhecer todo o processo e contrariá-lo, né, e se defender, né, e contrariá-lo sem nenhuma espécie de limitação. Claro que nós teremos as limitações legais, né, mas ele tem que estar ciente de tudo o que está sendo dito contra ele, para então ele ter o direito, o poder, né, da ampla defesa. Ele precisa saber de tudo, certo? Para ele poder ter o direito da ampla defesa, para ele poder se defender. Contrariado sem nenhuma espécie de limitação, vamos colocar assim. Daí decorre o princípio da ampla defesa. Camila entrando. Quando alguém entra, faz barulhinho para vocês também ou só para mim? Sim? É porque eu sempre fico narrando. Tá, pois tá, tem gente entrando, mas então faz. Vamos lá. Daí decorre o princípio da ampla defesa, vírgula, a qual representa... Não.
Deixa eu resumir melhor aqui. Pois com meio desta... Tem bastante gente querendo entrar. Caleb, nossa, primeira vez que o Caleb entra na minha aula online, gente. Maria Luísa, Igor Pegoraro. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos lá. Vamos ver onde a gente parou aqui. O princípio da ampla defesa. Ponto. Daí decorre o princípio da ampla defesa. Ponto. Será por meio da ampla defesa que tal igualdade... Qual igualdade, gente? Igualdade de saber o que está passando dentro do processo, né? Ganhará corpo, tornando-se efetiva. Tornando-se efetiva. Então, veja bem, eu preciso ter conhecimento do processo integralmente, certo? Para eu poder... Então, eu sabendo integralmente do processo, eu estou exigindo o contraditório, certo? Não é exigindo a palavra correta. Vitor, me ajuda. Eu estou... Ana Carla, me ajuda. Quando eu sei de todo o processo, eu estou no contraditório, gente. De vez em quando me dá umas falhadas, assim. Ninguém? Nananã também? Não sei, professora, até porque eu tô no celular aqui, eu não sei nem mexer como nesse negócio aqui. Você não sabe nem onde você tá, né? Não, eu acabei de entrar pelo Google Meet no celular, mas não sei mexer. Tô olhando aqui. Tá bom, obrigada. Então, eu esqueci a palavra, gente. Vamos voltar, vamos tentar outra coisa. Se eu sei de todo o processo, eu estou exercitando o meu contraditório. Era exercitando. Joia. Ninguém lembrou, mas eu lembrei. Muito obrigada de qualquer forma. Você sabia, né? Sei que você sabia, Vitor. Daí decorre o princípio da ampla defesa. Se eu sei todo do processo, eu tenho a possibilidade de me defender de tal. Olha, do princípio do contraditório, por exemplo, em decorrência dele, né, que existe a obrigatoriedade do juiz ouvir as duas partes antes de decidir, né? Imagina que ele só ouve o Ministério Público e decide com base na denúncia. Não é possível, né? Com base no princípio do contraditório e da ampla defesa, primeiramente ele ouve também o réu por meio da defesa, depois na instrução e depois ambos nas alegações finais para então poder decidir. Alguma dúvida aqui no contraditório e na ampla defesa? Eu acho que ele é mais familiar para vocês, né? Os dois, né? Depois a gente tem o princípio do estado da inocência. Princípio da inocência, né? Princípio do estado da inocência. Gente, o que diz o princípio da inocência? Ninguém será considerado culpado até que se prove a sua culpabilidade. Ou melhor, todos serão considerados inocentes até que se prove o contrário, certo? É daqui que decorre, por exemplo, o indúbio pro réu. Em dúvida, pro réu. Então, primeiro a gente tem o princípio do estado da inocência. Excluir a palavra repetida. E dele, gente, decorre três situações, três conclusões, né? Primeiro, qualquer restrição à liberdade do acusado somente se admite depois de comprovada a sua culpa, certo? Depois de comprovada a sua culpa, ou seja, só depois de transitado em julgado uma sentença penal condenatória é que a gente pode considerar a pessoa culpada. Até então, enquanto ele está sendo processado, ele deve ser tratado como inocente.
Ele só vai ser considerado culpado depois que terminar o processo, que ele não tiver mais possibilidades de recorrer. Então, desse princípio, a primeira conclusão que a gente tira é essa, já eu dito para vocês. A segunda, cumpre a acusação o dever de demonstrar que o réu é culpado, e não ao réu de demonstrar que ele é inocente, certo? A acusação, o Ministério Público ou o querelante, né, no caso da ação penal privada, que deve comprovar que aquele sujeito praticou aquela conduta criminosa, e não ele que deve comprovar que é inocente. E a terceira conclusão que a gente tira é o indúbio pro réu, na dúvida em prol do réu. Se o juiz não tem certeza tanto da materialidade quanto da autoria ou das circunstâncias, ele deve decidir a favor, ou melhor, em favor do réu. Joia? Vamos escrever isso então? Vamos colocar assim. Esse aqui está no artigo 5º, 57. Artigo 5º. Inciso 57 da CF. Anotem assim. Também denominado princípio da não culpabilidade. Também denominado princípio da não Professora, você desligou o som? Ah, ok. Eu desliguei, gente, que minha mãe tava ligando sem parar, que eu falei, ué, ela esqueceu que eu tinha aula hoje. Daí ela achou que eu tava demorando para ir para casa. Vamos lá. Desculpem o transtorno. Vamos lá. Princípio do estado da inocência. Anotem aí. Também denominado princípio da não culpabilidade. Informa tal princípio que ninguém será considerado até o trânsito em julgado Tá travando bastante, prof. Travou tudo agora. Pessoal, havia caído a minha conexão. Agora retornou, né? Vocês estão me vendo e ouvindo? Sim? Sim. Tá jóia, obrigada. Por alguns instantes caiu. Quando eu caí, alguém tinha perguntado alguma coisa? Sim, 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 sim. Não? Caleb? Eu não tenho acesso mais. Se puder repetir a pergunta. Mas na receptação teve uma mudança em cima de uma decisão do STJ, teve uma inversão do ônus da prova. Não é que teve uma mudança, foi um entendimento naquele caso concreto, só que, na minha opinião, um entendimento completamente inconstitucional, certo? Por quê? Como vai inverter o ônus da prova se é um princípio basilar do direito processual penal, o princípio da presunção da inocência?
Então, assim, não é que houve uma mudança, não. Naquele caso concreto, entendeu daquela forma. Gente, quem sabe no início da aula viu que uma das fontes do direito, do lado dos princípios, além das leis, doutrinas, é justamente a jurisprudência. Então, naquele caso específico, o STJ decidiu daquela maneira. Eu não tenho conhecimento disso, tá, o Vitor? É o Caleb que falou, né? Eu não tenho conhecimento dessa decisão, mas você está falando que ela existe, eu estou explicando ela. É uma decisão específica do STJ, tá? De um caso concreto, mas na minha opinião, completamente constitucional. Mas eu também não tenho conhecimento que existe essa decisão, tá joia? Voltando aqui. Até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pera aí, prof. Oi. Você não tá compartilhando aí a tela. Ah, não? Não. Tá, vou passar a apresentar agora. Só voltando aqui, você colocou assim, tal princípio que ninguém será considerado culpado. Agora tá aparecendo? Agora sim. Tá. É que eu tô escrevendo à Ninguém será mão. considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quando ocorre o trânsito em julgado de uma sentença, gente, quando não cabe mais recurso, tá bem? Seja pelo decurso do prazo, né, ou seja porque já está na instância máxima e não tem mais recurso em instância superior. Joia? Então, informa tal princípio que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da inocência. O princípio do estado da inocência também é conhecido, além do princípio da não culpabilidade, como o princípio da presunção da inocência. Eu utilizo mais esse termo. Então, presume-se inocente até que prove o contrário, né? Da presunção da inocência. Joia. Deste princípio, tem-se ou decorre 3 conclusões. Conclusão número A. Conclusão letra A. Gregory. Então, letra A. Qual que é a nossa primeira conclusão? Qualquer restrição à liberdade do acusado somente se admite. Aqui a gente tem uma polêmicazinha, né? Vamos deixar ela por último, então, porque ela é polêmica. Vamos colocar primeiro assim. Cumpre a acusação o dever de demonstrar a culpa do réu. Então, culpa tem muito significado, né? Vamos colocar assim, a responsabilidade, a responsabilidade. Só um pouquinho para você tirar um print. Como assim? Colocar aqui para cima, assim? Tirou? Valeu. Então, cumpre a acusação de demonstrar a responsabilidade do acusado e não deste de provar a sua inocência. Certo? Primeira conclusão que a gente tira é essa. Segunda conclusão. Vamos começar assim. Em latim, indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, o juiz deve decidir em favor ou a favor? A favor, fica melhor, né? A favor do réu, né? Seja assim, gente, seja quanto à autoria, seja quanto à materialidade, seja uma circunstância, tá?
Qualquer circunstâncias ali dentro do processo penal, é isso aí. A terceira, gente, que eu disse que ela é mais polêmica, que eu deixei por último, porque a gente vai ter que ver uma decisão aqui. Qualquer restrição, vamos colocar assim, a restrição à liberdade do réu, liberdade do acusado, né? Somente deve ser admitida após a sua condenação definitiva. Vamos lá, é assim, gente, que acontece? A restrição da liberdade somente ocorre após a condenação definitiva? A regra não, tem o caso em flagrante também, não tem? Tem o caso em flagrante. A regra é essa. A exceção são as prisões cautelares, que é o flagrante, a temporária e a preventiva, certo? São chamadas de prisões provisórias, né? E não definitivas. Então, apesar da prisão preventiva, muitas vezes ela ser definitiva, porque ela não tem um prazo, isso é uma crítica muito grande que existe no direito penal, processual penal brasileiro, ela é uma prisão provisória. Então, OBS, vamos colocar assim, OBS. Existem as prisões cautelares. Quais sejam flagrante, a preventiva e a temporária. Então, veja bem, o flagrante, quando alguém é preso em flagrante delito, tá. 24 horas, ele... Travou. E Travou. Destravou? Agora destravou. Tá. Feito o flagrante, gente, o auto de flagrante deve ir para o juiz, e o juiz ou ele revoga esse flagrante, ou ele relaxa esse flagrante, ou ele revoga essa prisão, né, concede a liberdade provisória, é o termo correto, ou ele converte em preventiva. A preventiva, para converter, tem que ter os requisitos do artigo 312, tá? E o temporário é uma lei específica que fala que a pessoa pode ficar presa tantos tempos em determinados crimes. Então, é uma lei específica para alguns crimes, tá? Não é para todos os crimes que cabe prisão temporária. E ela existe, sim, uma quantidade de dias. Por isso que ela é chamada de temporária, porque tem um tempo específico, né? E ela ocorre durante a investigação criminal, tá? Ela ocorre para não atrapalhar a investigação. Vamos lá. Tá, então existem as prisões cautelares, flagrante, preventivo e temporária. Mas existe mais uma prisão, gente, que ocorre sem ser após a condenação definitiva e também não é chamada de cautelar. Qual é? Que eu acredito que muitos aqui são contra, muitos a favor, que envolveu a situação do Lula em 2016, 19. Gente, travou de novo? A gente travou. Não, que o Valdivino, eu tiro pelo Valdivino, gente, porque ninguém liga a câmera, né? Vocês são falcianos. Mas o Valdivino liga. É que eu não tomei banho ainda, prof. É muita vergonha, né? Aí ele tá parado ali, assim, ó. Faz um minuto, daí, meu Deus, pisca, Valdivino, pisca. Pra ver se travou. Então, Valdivino, se você perguntar travou, você faz assim, ó. Você dá eu tô escrevendo tudo. Ah, tá certo. Não, eu sei que você tá atento, mas é que você tá bem concentrado, assim, eu achei que tinha travado. Vamos lá, gente. Quando vocês veem a minha tela, vocês veem eu também ou só a tela? Vê? Tá bom.
Gente, então vamos fazer o BS2. É a prisão após condenação em segunda instância. Como vocês puderam esquecer disso aqui? Lembram que é assim, ó, existem as prisões cautelares, existem as prisões definitivas, que é após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Lá em 2016 teve um HC em que o STF decidiu que após o julgamento ou condenação em segunda instância, o agente poderia ser preso. Aí houve uma reviravolta e tudo mais. Aí em 2019, no caso do Lula, eles mantiveram essa decisão, né? No caso do Lula, eu acho que foi em 2017. Mantiveram essa decisão, tanto que o Lula, mesmo antes de transitar em julgado sentença penal condenatória, ele ficou preso, certo? Por 6 votos a 5, os ministros do STF julgaram pela prisão dele. E em 2019, eles reverteram essa decisão, não especificamente ali, né, no caso do Lula, mas reverteram, não a decisão, o entendimento, mudaram o entendimento novamente. Após a condenação em segunda instância, não tem o dever, o direito de ficar preso. Por quê? Porque ainda não é uma transação, não é uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, vamos fazer essas observações. Eu vou resumir aqui para vocês, ó. Em 2016, deixa eu contar a historinha certinho aqui. STJ, não. O STF decidiu por executar a pena em segunda instância ponto. Assim, o STF, assim, vírgula, segundo o STF, era possível a execução da pena provisória, assim, segundo o STF, era possível a execução da pena provisória, vírgula, possibilitando os réus a darem início ao cumprimento de sua pena possibilitando os réus a darem início ao cumprimento de suas penas ou de sua pena logo após sua condenação em segunda instância. Logo após sua condenação em segunda instância. Vírgula. Ainda
que coubessem recursos. Ainda que coubessem recursos. Repete, prof, kkk, manda aqui no direct. Tá, eu vou colar aqui. Assim, 2016. Depois eu colo, tá? Deixa eu terminar aqui. Coubessem recursos, vírgula, o que acabou por ir de encontro ao princípio. O que acabou por ir de encontro ao princípio da presunção da inocência. O princípio da presunção da inocência. Veja bem, não era automático, tá, gente? Não é que houve a condenação em segunda instância, deveria ir para a prisão, não é isso. Eles analisavam o caso e se preenchidos os requisitos, né, no caso concreto, eles autorizavam, né? Então, por quê? Porque já está na segunda instância, já está condenado na segunda instância, a gente autoriza, autoriza a execução da pena, certo? Então, houve isso aí. Em 2018, o STF se viu forçado em 2018, o STF se viu forçado a revisar o seu entendimento. Em processo cujo réu era Luiz Inácio Lula da Silva. Em processo cujo réu era Luiz Inácio Lula da Silva. Em processo cujo réu era Lula. Ponto. A defesa do ex-presidente impetrou o HC 152. Gente, a gente perde um pouquinho de tempo anotando isso aí, né? E eu ditando, mas é que, na verdade, não é uma perca de tempo, isso aí é muito importante, né? Pra gente ver. O habeas corpus 152.752. 152.752. Com caráter preventivo. Vocês sabem o que é um HC com caráter preventivo? É para a pessoa não ser presa, né? Não ter tolhido a liberdade. O habeas corpus é para que uma pessoa que tenha a sua liberdade tolhida, né? Venha a ser posta em liberdade. Aí tem dois caráteres. O caráter repressivo, ou seja, a pessoa está presa e você entra com habeas corpus para soltar a pessoa. E tem o HC com caráter preventivo, que é para impedir a prisão.
certo? Então, vamos lá. Uma vez até, para vocês nunca mais esquecerem do HC preventivo, uma vez meu primo de 8 anos estava assistindo Fantástico e falou do habeas corpus preventivo. E acho que estava falando até que alguém entrou com um habeas corpus preventivo a favor do Lula, mas não era um Lula, era um terceiro, nada a ver, sabe? Porque qualquer um pode entrar com habeas corpus a favor de outro paciente, né? De outra pessoa. Então, daí ele chegou no meu... Ele viu isso no Fantástico, meu primo, ele estava na casa dos meus pais, e ele chegou no meu quarto e falou, ô Rafa, deu oi? Daí ele falou assim, você é advogada, né? Daí eu falei, sou. Daí ele falou assim, você faz um habeas corpus para mim? Eu falei assim, habeas corpus, Danilo, pra que você quer isso? E comecei a dar risada. Daí ele falou assim, porque se um dia eu for preso, eu tenho um habeas corpus. Olha a mente dele onde foi, né? Não ia casar. Ai, ai. Então, vamos lá. A defesa do ex-presidente impetrou o HC 152.752 com caráter preventivo, a fim de impedir a prisão do acusado... a fim de impedir a prisão do acusado após o julgamento em segundo grau. Vírgula. A fim de impedir a prisão do acusado após o julgamento em segundo grau, vírgula. No entanto, o julgamento definitivo reafirmou o entendimento da decisão de 2016. 6 votos a 5, hein, gente? Por 6 votos a 5. São 11 ministros, né? Quase que modificou o entendimento. Vamos lá. Em 2018, a STF se viu forçada a revisar o seu entendimento, levando em consideração que o réu em questão era o ex-presidente Lula. A defesa do ex-presidente impetrou o HC tal com caráter preventivo a fim de impedir a prisão do acusado após julgamento de segundo grau. No entanto, no julgamento definitivo, por 6 votos a 5, reafirmou-se o entendimento dado em 2016. Tá, calma lá, não acabou essa história ainda não. No ano de 2019... Repete o quê? No ano de 2019? Isso, Dani? Porque o parágrafo anterior já está aqui no material. Aí agora, começando o último parágrafo. No ano de 2019, vírgula. O STF... Novamente o STF, né? Concluiu não caber prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Concluir não caber prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Vírgula, ou seja, após a condenação em segunda instância, ou seja, após a condenação em segunda instância, não poderá o réu ser submetido à execução provisória da pena. Não poderá o réu ser submetido à execução provisória da pena. Vírgula. Só podendo a prisão ocorrer após o esgotamento das vias recursais cabíveis. Após o esgotamento das vias recursais cabíveis. Só podendo ocorrer após o esgotamento das vias recursais cabíveis. Então, veja bem, gente, 2016, uma decisão, em 2018, eles tiveram que manter essa decisão, né, porque era o Lula. Imagina se eles modificam essa decisão naquele momento em que havia uma pressão social, uma pressão midiática, né, então eles mantiveram em 2018. Em 2019, eles mudaram o entendimento, né? Então, hoje, não existe execução provisória após a segunda instância. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2021. Pode ser que amanhã eles alterem esse entendimento. Vamos lá? Nosso quinto princípio. É isso mesmo? Quinto princípio. Dúvida até aqui? Princípio da publicidade. Artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 60 da CF. Vamos lá. O que diz o inciso 5º, o princípio da publicidade? Todos os atos processuais são públicos, ou seja, com acesso irrestrito, somente comportando exceções na hipótese de violação à intimidade da pessoa ou quando o interesse social impuser o sigilo. Então, assim, em regra, os atos processuais são públicos. Se vocês quiserem assistir uma audiência, é pública. Vírgula. Somente, aí vem a exceção, comportando exceções, duas situações, intimidade ou interesse social.
somente comportando exceções na hipótese de violação à intimidade da pessoa ou quando o interesse social impuser o sigilo. Então, a regra é que sejam públicas. Vai ser, não serão públicas nesses dois sentidos, tá, gente? Intimidade da pessoa ou algum interesse social por trás daquilo, que então será sigiloso o processo ou algum ato processual. Não o processo inteiro, talvez, mas uma perícia, uma foto, uma audiência, tá bem? Mas veja bem, gente, para o público, tá? Para os advogados, para as partes, não. Para advogados, para as partes, são públicos. Públicos não, né? São de interesse deles. Existe um contraditório, né? Eles têm que saber o que está ali no processo. 6, nosso sexto princípio, o princípio do juiz natural. Esse é importante também constitucional, o princípio do juiz natural. Antes que meu querido aluno pergunte, meu querido aluno Vitor Hugo, o princípio do juiz natural está no artigo 5º. Brincadeira, Vitor. No inciso 53. E também no 10, 20, 37. Também no 10, 20, 37. Da CF. Vamos lá. Implica dizer que ninguém será processado senão pela autoridade judiciária com competência previamente estabelecida. Gente, esse princípio do juiz natural é para impedir o juiz de exceção ou o tribunal de exceção. Hoje não faz muito sentido para a gente, mas antigamente existia um tribunal de exceção. Por exemplo, era criado um tribunal para processar e julgar determinado fato, certo? E o que acontecia? Poderia acontecer que aquele juiz seria encomendado, né? Seria encomendado para aquele fato. O que acabava aí não tendo imparcialidade, mas sim parcialidade. Então, esse é o princípio do juiz natural. Ele veda esse juízo de exceção, certo? O juiz é competente para processar e julgar determinados crimes, seja de quem for, seja qual fato for. Beleza? Bruna Ribeiro, Tribunal do Crime. Isso aí. Vamos lá. Implica dizer que ninguém será... Veja, todos esses princípios, eles visam proteger, né, o réu aí. Ninguém será processado, senão pela autoridade judiciária competente. Previamente competente, vírgula, previamente estabelecida para tanto. Ponto. Visa, tal princípio, né? Visa vedar. Visa vedar vedar o tribunal de exceção ou juízo de exceção, beleza? Imagina lá o Valdivino como ex-militar, ele comete uma conduta criminosa, aí é feito um tribunal de exceção só para julgar o Valdivino. Isso é completamente constitucional, né? Quem vai julgar o Valdivino vai ser o juiz competente para tanto, previamente estabelecido. Por quê? Porque pode vir aí um juiz imparcial. Pode vir um juiz aí que era militar e que vai defender o Valdivino com unhas e dentes. Ou pode vir um
juiz que não, que ele quer condenar o Valdivino independente das provas. Entenderam? Então, isso seria o Tribunal de Cassas justamente o que vela. Oi? Posso completar? Posso retroceder? Pode, claro. A respeito do habeas corpus preventivo, eu já não estava mais na militar, eu estava na polícia judiciária. Eu, há 33 anos atrás, levei um habeas corpus preventivo desse na minha cara. Fui seco em cima de um figurão aqui de Maringá para prendê-lo, e ele meteu o habeas corpus preventivo na minha cara e eu saí de ré. Então, esse habeas corpus preventivo é antigo. Isso há 33 anos atrás. Há 33 anos, em 1987 para 88. Então, ele é antigo. Então, eu não estava mais na militar. Depois do sangue nos dói, né? Falou, agora esse é meu. Vou ficar famoso. Eu achei que ia ser até promovido, porque todo mundo estava procurando o cara. Aí eu fui em cima do cara para dar cana, ele meteu o habeas corpus preventivo na minha cara. Exatamente. Valdivino engatou uma ré. Eu imagino. Nunca mais você esquece Valdivino, nunca mais você esquece do habeas corpus preventivo. Não, isso eu não esqueci nunca mais. Imagino. O cara deitava e rolava na cidade. Só que o cara deitava e rolava na cidade e ninguém podia fazer nada, porque ele tinha um habeas corpus preventivo no bolso. Quando ia em cima dele, ele tirava e apresentava. Entendi. Foi flagrante, mas se não pegasse ele em flagrante, ele metia o habeas corpus preventivo na cara, pronto. Sim. Vamos lá, gente. O nosso último princípio dessa aula. Muitos dizem que não está, esse princípio não está expressamente previsto na Constituição Federal. Porém, apesar de não estar expressamente previsto, ele está nas entrelinhas. Porque a partir do momento que a Constituição Federal ela determina o primeiro grau de jurisdição, o segundo grau de jurisdição, a possibilidade de recorrer, né? A partir do momento que ela traz o recurso especial, o recurso extraordinário, intrinsecamente está aí, né? Implicitamente está aí o princípio do segundo grau, do duplo grau de jurisdição. Então, anotem aí. Segundo tal princípio, há sempre a possibilidade do prejudicado por uma determinada decisão, vírgula, recorrer desta, visando o reexame da matéria. Certo? Então, veja bem, o que é o princípio do duplo grau de jurisdição? Que o sujeito ele tem direito de ter o seu processo visto por 2 graus, ao menos, né? A gente tem aí até o 3º grau, né? Então, se eu fui condenada aqui na comarca de Paraíso do Norte, eu tenho o direito a recorrer para o Tribunal de Justiça do Paraná. E, dependendo do que for a sentença, né, se ela for contra um dispositivo constitucional ou contra uma lei federal, eu ainda posso recorrer para o STJ ou para o STF, tá? Importante aqui, gente, nem existem exceções ao duplo grau de jurisdição. Por exemplo, o presidente da República, ele vai direto para o STF, né? O STF tem competência originária para processar ele nos crimes comuns, certo? Nos crimes comuns. Então, o presidente da República, por exemplo, nesse caso, imagine que ele cometeu um crime comum, ele vai direto para o STF. Então, daí o STF tem essa competência originária. Então, nesse caso, ele não vai ter o duplo grau de jurisdição. Claro que toda regra existe aí exceção.
mas a gente estuda aí principalmente as regras, né? Dúvida quanto ao princípio do duplo grau de jurisdição? Vou colocar 2 princípios aqui, a gente tem um tempinho ainda aí, vamos colocar 2 princípios aqui que não tem muito o que a gente explicar deles, mas que são importantes também, que é o princípio da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais. Artigo 5º, 93, inciso 9º. Da Constituição Federal. Então, assim, toda e qualquer decisão, gente, judicial, ela deve ser motivada. Claro que o juiz, ele tem a livre motivação... Não, é a livre... avaliação das provas, gente. Peraí, que me fugiu. Livre convencimento, certo? Ele tem o livre convencimento motivado, ou seja, ele é livre para se convencer, mas claro que esse convencimento dele tem que ser motivado. Assim como ele deve, toda e qualquer decisão judicial, ser motivada. E é um princípio constitucional, está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. E ainda temos o princípio que veda as provas ilícitas, né? A utilização das provas ilícitas, que é o princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Aqui, gente, artigo 5º, inciso 55, 56 da CF. Esse nono aqui, gente, eu vou deixar para falar um pouco dele na aula que vem, que eu acho importante a gente explanar que é inadmissível, sim, as provas obtidas por meios ilícitos, mas a gente tem umas exceções que não vou nem dizer que é exceção a utilização de provas ilícitas, mas a gente tem aquela árvore do fruto proibido, do fruto envenenado, tudo mais, que eu acho importante a gente aí despender uns 20 minutinhos para a gente falar desse princípio. Então, eu vou deixar ele aqui, vou deixar até em vermelho, para a gente iniciar a nossa aula falando dele semana que vem. Então, hoje a gente viu 8 princípios, tá? A gente viu as fontes do processo penal, princípio do devido processo legal, da oficialidade, do contraditório, da ampla defesa, do estado da inocência, da publicidade, do juiz natural, do duplo grau de jurisdição, da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais e da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, que a regra é que é inadmissível, mas que a gente vai ver melhor ele aí na nossa aula que vem. Pode ser assim? Combinadinho, mas espera aí que eu vou fazer a chamada, tá? Então, deixa eu salvar aqui, processo penal 1, aula 2. Só um minutinho. Rafael. O que foi, Valdivino? Eu não estou rindo sozinho aqui de você achar que eu tinha transformado numa estátua. Eu achei que tinha travado. Tinha certeza que tinha travado, viu? O Valdivino virou estátua. Terça seria feriado. Vai ter aula? Gente do céu, eu não sei que eu vou estar viajando terça-feira. Se não for feriado, eu vou pedir para alguém me substituir. Mas até agora eu sei que o governo do Paraná revogou, né? Tanto que o TJ tal vai ser feriado, mas aqui na minha não vai ser feriado, mas aqui na minha cidade, por exemplo, vai ser feriado. E aí na faculdade até agora ninguém falou nada, não. Qualquer coisa o Vitor me substitui. Brincadeira, mas conforme for, se não for feriado, eu algum professor vai me substituir, tá, gente?
porque eu realmente tinha uma viagem marcada já, porque, né, faz 30 anos, eu vou fazer 30 anos e faz 29 que é carnaval, terça-feira é carnaval, segunda não trabalho, terça não trabalho, então eu marquei uma viagem. Não será facultativo? Então, acho que foi revogado o ponto facultativo, não é isso? Eu sei que o TJ Paraná vai trabalhar normalmente, os prazos que abriram agora foram até recontados. Então, não sei, Vanessa. Agora, na faculdade mesmo, eu não sei, tá? Vamos lá. Ana Carla, eu vou fazer uma chamada diferente, tá, gente? Que para mim é mais fácil para eu me organizar. Hoje é a aula do dia 9 de fevereiro de 2021, aula 2. Ana Carla Rodrigues. Bruna Ribeiro. Camila Teixeira. Gente, quem for respondendo, puder saindo, que daí fica mais fácil para fazer a chamada. Muito obrigada e um bom final de noite para vocês. Beijão. Camila Teixeira. Gregory Teixeira. Valdivino. Gabriela Gomes. Vitória Constantino. Acho que a Vitória hoje não está presente, né? Então, vamos lá. Victor Hugo. Carolina Regina. Até. Vanessa Almeida. Leonardo Caio. Quanto tempo, Léo? Você tá aí? Você só tá de corpo presente? Tá aí, muito bem. Caleb Melo. Também, Caleb. Muito tempo que a gente não... Se vê, a gente não tá se vendo, né? Mas que você não vem na minha aula. Prazer. Acho que você assistia depois, né? Que não vinha assim. Tá aí, Caleb? Dá um oi aí pra gente. Pra eu anotar a sua presença. Maria Luísa. O Alisson Martins. Júlio Bigoni. Valeu. Igor Pegoraro. Valeu, Igor. Maria Daniela. Joia, Dani. Gente, beijos e boa noite. Faltou só o Caleb responder. Leonardo respondeu, Valdivino, Júlio, Dani. Valeu, gente. Tudo de bom.